meu Pai, te agradeço pela oportunidade de estar com minha esposa, Pai, vou ganhar, que ela possa, Pai, trazer a palavra que foi preparada, Pai, e nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor preparou, que não foi ela que repetiu, Senhor. E que a bênção, que nós possamos ser aqui cheios da Tua presença, cheios da Tua graça, cheios do Teu amor, a presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pai, Senhor, igreja. Quantos aí estão felizes hoje por estar na casa do Senhor? Amém. Glória a Deus, né? Às vezes, né, a gente passa por tantas dificuldades, né? Em meio às dores, né, da vida, né? Muitas vezes nós ficamos nos questionando, né? Muitas pessoas questionam, né? A bondade de Deus, verdade? Aí situações difíceis, perdas, né? Perdas de todo, né, tipo, podem gerar dúvida, né, no nosso coração, né? Porém, a palavra de Deus, ela nos revela. A palavra de Deus é o que? É o nosso manual de vida, não é? Então a palavra de Deus nos revela o que? Uma verdade poderosa. Ele diz, ó, Deus continua sendo bom, amém? Mesmo quando tudo parece difícil, vale a pena confiar e esperar em Deus. Amém? Então, amados, a gente tem que ter essa verdade, né, guardada na nossa mente e no nosso coração. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lamentações 3, 24 e 26. Lamentações 3, 24 e 26. Amém? Todos acharam? Quem não achou, pede para esperar um pouquinho. Em Lamentações 3, 24 a 26, nós vamos ver: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor, amém? Então, outras versões falam: o Senhor é bom, né, para com aqueles que esperam estar nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma daqueles que o buscam, né? Então, é isso que nós temos que ter. O Senhor é bom. Desse versículo, nós tiramos aqui, ó, 3 coisas importantes, né? Focando aqui em 3 informações. Primeiro, o Senhor é bom, né? Depois nós vemos aqui que para com quem ele é bom? Para com aqueles cuja esperança está nele, amém? E para com aqueles que o buscam, né? Então oremos, amados, feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus amado, Pai querido, Senhor Jesus, Pai, nos colocamos agora nesta ministração, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, só venha abençoar. Abre, Senhor, fecha, Senhor, nossos ouvidos deste mundo, Senhor, e abre nossos ouvidos espirituais, Senhor, para que possamos, Senhor, receber direto de Ti, Senhor, não de mim, Pai, tudo aquilo que o Senhor quer falar para a gente esta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que não seja eu, mas teu Santo Espírito aqui neste lugar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir, amados, nossos ouvidos espirituais, né? O livro de Lamentações foi escrito em um dos momentos mais difíceis da história de Israel. Amém? Né? Jerusalém havia sido destruída. O povo estava sofrendo, né? Havia muita dor, muitas perdas e muita
Isso acontece com a gente? Às vezes não acontece com a gente também, não é? A gente fica meio desnorteado, não é verdade? Então, por todos os lados, né, eles estavam assim, todos ali perdidos, tristes, incertos do seu futuro, né? Mas no meio desse cenário de tristeza, Jeremias fez essa declaração poderosa, né? Bom é o Senhor para os que esperam nele, né? O Senhor é bom para os que esperam nele, mesmo em meio a todo aquele caos, né? Que o caos que estava ali, né? Então, o que isso nos ensina? Uma verdade, né? Uma verdade muito importante. As circunstâncias podem mudar na nossa vida, né? Mas Deus não muda. A bondade dele é imutável, né? A bondade do Senhor permanece a mesma. Nós não podemos duvidar de que algo, às vezes pesado, esteja acontecendo com a gente, uma dificuldade, uma tribulação. Ai, Deus não é comigo. Ai, Deus se esqueceu de mim. Deus não é bom, porque, né? Isso, porque por aquilo, não. A bondade de Deus permanece a mesma, né? Hoje nós também vivemos nesse mundo, né? De muita ansiedade, né? De pressa e imediatismo, né? A gente quer para ontem, né? As pessoas querem respostas imediatas, não é verdade? Rápidas, soluções instantâneas para o seu problema. Porém, Deus, Ele continua trabalhando, mesmo quando a gente ainda não recebeu resposta. Amém? Deus, Ele trabalha no tempo dEle, e o tempo dEle é o tempo perfeito. Amém? Então, nós precisamos esperar em Deus. Esperar em Deus não é ficar parado, né? Ficar inerte ali, sem uma atitude acomodada, não, tá? Às vezes a gente confunde esperar em Deus com cruzar os braços e não fazer nada, né? Mas nós temos que fazer a nossa parte, a parte que nos cabe, a parte que Deus nos orienta a fazer, né? Esperar tem o sentido, de confiar, permanecer firme e continuar acreditando. Mesmo quando não vemos respostas imediatas, continuamos firmes, crendo que Deus está no controle. Se você quer experimentar a bondade de Deus, aprenda a esperar nele, mesmo quando tudo diz para desistir. Amém? Não desista, você vai experimentar a bondade dele. Continue ali, perseverante. Quem espera em Deus continua orando, continua servindo, continua adorando, né? Continua obedecendo. Enquanto nós esperamos, Deus trabalha nos bastidores. Amém? Eu não posso colocar a minha oração, o meu serviço para o reino de Deus, né? Em buscar a palavra de Deus, procurar e adorar o Senhor acima do meu problema. Você está entendendo? Acima de Deus. Ah, estou passando por isso? Estou. Mas você orou, você clamou, você pediu ao Senhor que mude aquela situação, você pediu ao Senhor resposta. Continue adorando, servindo, orando, buscando Ele. Amém? Porque é só assim você vai conseguir ver a resposta que Ele tem para você, né? Poder desfrutar do que o Senhor está preparando lá atrás, que você não está vendo ainda. Mas você creia que Ele está trabalhando, né? Olha, na Bíblia nós temos vários exemplos, né? Uns exemplos aqui que nós temos, José. José recebeu os sonhos de Deus ainda jovem, veja bem. Ele tinha 17 anos, né? Quando ele teve aquele sonho de Deus que ele contou para os seus pais, contou para os seus irmãos. Aconteceu logo? Não, gente, demorou sabe quanto tempo? 13 anos. José passou por prisão injusta, né? Uma prisão injusta, escravidão, traição, muito sofrimento antes de ver a promessa de Deus se cumprir. Então, aos 30 anos de idade é que ele viu a promessa de Deus se cumprir. Foi quando ele foi nomeado, né? O governador de todo o Egito. Foram 13 anos, não foram 13 anos José lá só esperando, não. Ele passou luta, ele teve luta, ele teve, né? Perseguição. Então ele sofreu. Amém? Ele sofreu, ele não ficou na bonança lá, né? Só esperando. Ai, quando é o dia que Deus vai, né, me colocar nessa posição que eu acho que José nem entendia ainda, ele era muito jovem, ele só sabia
né, diante dele, mas talvez ele nem entendesse isso. E aí ele teve que passar por todo esse processo, né? E ele chegou a receber a sua bênção, amém? Aí talvez você esteja esperando algo, uma resposta de oração, a restauração da sua família, libertação de um filho, né? Uma situação financeira difícil que precisa ser ajustada, uma porta de emprego, né? Já está difícil, está desempregado, aguardando, e não está chegando, né? A cura de uma enfermidade também, a gente fica ali, né? Perseverando de uma enfermidade. Uma promessa de Deus, que Deus tem acreditado no seu coração. Então, saiba que o fato de Deus ainda não ter respondido, não ter chegado para você, significa que Deus esqueceu de você, não. Amém? Deus não esquece. A gente, às vezes, quando a gente está no mundo, as pessoas têm o hábito, né, de falar assim: ah, não vou fazer isso para Deus, não. É tanta gente para Deus atender, que, nossa, como é que ele vai lembrar disso para mim? Que às vezes a gente acha que o nosso pedido é pequeno, né? Que Deus, mas nosso Deus, ele é o Deus das grandes coisas e das pequenas coisas também, amém? E ele não esquece de ninguém, não. Ele é Deus, gente. Ele é Deus todo-poderoso, amém? Ele ouve o que eu peço, ele ouve o que você pede, ele ouve o que eu pede, independente do quão grande ou quão pequeno é o seu pedido, amém? Então ele está ali, ó, ligado, tá? Em todos os pedidos de todos nós, né? Então Deus é bom também durante a nossa espera, né? Ali, ó, o texto não diz que Deus é bom, será bom no futuro. Ele fala, ele diz: o Senhor é bom, amém? Bom é o Senhor. Então, o verbo está no presente, né? É no agora. Como diz aí os jovens, já é. Deus é bom, amém? Então, muitas vezes pensamos, né, que nós só veremos a bondade de Deus quando o milagre chegar, mas não é. Né? A bondade dele é permanente, amém? Romanos 8:28, você ainda não precisa abrir, eu esqueci de avisar, mas nós vamos acompanhar pelo telão, tá? Tem várias passagens que nós vamos passear, então nós vamos poder acompanhar pelo telão, e depois, se vocês quiserem, tem uma listinha ali, cadai, aí podem tirar foto, eu gosto de fazer isso, né? Guardar os versículos do culto para ver com calma em casa, depois, ler, estudar, amém? Então pode pegar a quadradinha que você já ou conseguir anotar, né? Então, em Romanos 8:28, eu vou até acompanhar aqui para a gente acompanhar numa versão só, amém? Então, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, mesmo quando nós não entendemos o processo, né, Deus continua trabalhando, Deus não está parado, né? E há pessoas que perderam algo muito importante e ainda não conseguem entender o porquê, o motivo. Por que isso aconteceu? Por que aquilo, né? Ou perdeu algo, ou uma situação está passando, não consegue entender e fica se perguntando. Por quê? Por quê? Pergunta para os outros, pergunta para si mesmo, pergunta para Deus. Por quê? Por quê? Né? Mas Deus consegue, irmãos, vocês guardem isso. Deus consegue transformar dores em testemunhos. Amém? Vamos dar glória a Deus, do Senhor. Deus consegue transformar dores em testemunhos. Amém? Aquilo que hoje parece um atraso pode ser um livramento. Às vezes você está achando hoje, até às vezes no trânsito, né? A gente tem um hábito, eu aprendi isso, que eu não fico mais reclamando, não. Ah, meu Deus, mas esse trânsito está horrível. Eu estou atrasada, não sei o quê. Eu não sei, às vezes Deus está ali segurando para algo que pode acontecer lá na frente, que está acontecendo, que vai acontecer, né? E eu vou passar isso por aquilo. Às vezes Deus fala: não, filha, vai devagar, vou prender isso aqui um pouquinho para você, né? Fique tranquila, porque vai dar tudo certo, né? É o livramento que eu estou te dando, né? Então, às vezes, até nessas coisas que a gente às vezes reclama, é natural, nós somos humanos, amém? Mas estou aqui dizendo que a gente, né?
simplesmente, ó, Deus abrir assim como abriu o mar. O povo passar, amém? Eu estou falando porque aconteceu comigo, ninguém me contou, nem nada aconteceu, já aconteceu comigo. Então a gente tem que ter essa confiança em Deus, né? Quando eu vi que eu não estava conseguindo descansar muito, eu pedi para ele abrir, mas eu estava descansada, podia parecer que não, mas eu tinha um compromisso, eu não podia chegar atrasada, e eu pedi assim, de repente acabou o engarrafamento, oh, glória a Deus, né? Sai glorificando a Deus, né? Então, lá em Lamentações 3, no 25, ele foi escrito em meia dor, né? Como eu falei, mostrando que Deus continua sendo bom, mesmo quando tudo parece dar errado. Amém? Não questione o Senhor. A gente pode questionar até as nossas atitudes, né? Porque muitas das vezes as coisas dão erradas por nossas atitudes, não é verdade? Mas não questione o Senhor, porque Ele está lá. A vontade dele é imutável, né? É constante, não é variável, que nem a nossa fé, não. Né? A nossa fé hoje está forte. Amanhã acontece um negócio mais assim, a gente já está caindo. Não, a nossa fé é variável. Mas a bondade de Deus sobre nós, ela é imutável. Ela é permanente. Ela é eterna. Amém? Aí no outro trecho, né, no versículo ele fala, Deus se revela aos que o buscam. Ele termina dizendo isso. Para a alma que o busca, para todos os que confiam nele. Não basta apenas esperar, né? É necessário o quê? Buscar. Muitas pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem intimidade com Deus. Não é verdade? Só fica pedindo, Deus me dá, me dá. Mas abrir uma palavra para ler, né? Botar um louvor para ouvir, né? Para meditar no louvor, meditar na palavra do Senhor, a pessoa o quê? Aí tem preguiça, né? Aí só fala, me dá. Aí, mas buscar, né? O Senhor tem que buscar e fala, ó. Ele diz aqui, para a alma que o busca, para todos os que confiam nele. Confiar, precisa buscar e confiar. Quando eu busco, eu já estou dando um sinal de confiança, porque eu estou buscando ele, amém? Então a gente precisa fazer isso, buscar. Olha, Davi enfrentou desertos, perseguições e batalhas, mas nunca deixou de buscar a presença de Deus, amém? Por isso ele escreveu, ó, Salmo 27,4. Nós vamos ver, ó, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Olha só o que Davi queria ali, né? A maior busca dele ali não era o trono, era a presença de Deus. Quando ele fala que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, quando eu moro na casa do Senhor, para eu morar lá, eu tenho que ter o quê? Intimidade, não é verdade? Então ele queria buscar a intimidade com Deus. Eu moro na casa, vou morar na casa de alguém, eu posso até não conhecer, mas com o tempo ali, a convivência, eu vou ter intimidade. Então ele é intimidade com Deus, né? A contemplar o Senhor, adorar o Senhor, inquirir no seu tempo, aprender com o Senhor, né? Poder aí, o Senhor está sempre falando para ele, direcionando a vida dele. Então, isso nós precisamos também, amém? Enquanto você espera pela resposta, busque mais, ore mais, né? Leia mais a palavra, amém? Você está com tempo, você está esperando a resposta, faça isso, né? Tenha mais comunhão com Deus. Às vezes Deus usa esse período de espera da gente, né? Para nos aproximar mais dele, porque você vai estar ali no teu, né? Na tua luta ali, você vai buscar, você vai ver, você vai orar, você vai adorar o Senhor. Hebreus 11:6 ele diz que Deus recompensa aqueles que o buscam. Quanto mais você busca Deus, mais você experimenta quem Ele é e descobre o quanto Ele é bom. Se você não sabe ainda, você pode descobrir. Hebreus diz, ora, sem fé é impossível agradar-me, porque é necessário que Ele se aproxime
você busca mesmo. Todos nós temos que buscar. Mas se você não tem uma fé madura, você precisa estar buscando mais a Deus. Busca a palavra, vai orar, para isso te fortalecer, né? Fazer com que sua fé amadureça cada dia, né? E o fruto, né, amadurece da noite para o dia. Da mesma forma, Deus usa processos para formar pessoas, para nos formar, para nos aperfeiçoar, né, nas coisas dele, né, na fé que nós devemos ter nele. Então Deus usa esses processos. Deus trabalha em profundidade, gente. A gente quer coisa rápida, resposta rápida, mas Deus trabalha em profundidade. Deus, ele é detalhista, né? As coisas com Deus não é bagunçada assim como é no mundo, não. Faz tudo correndo, sai tudo de qualquer jeito, não. Deus, ele gosta de perfeição. Ele é perfeito, então ele gosta de perfeição. Ele não vai entregar qualquer coisa pra gente, não. Amém? A bênção dele é perfeita. Então o processo, às vezes a gente tem que passar. Às vezes demora menos, às vezes demora mais, mas é o processo de Deus. Se você está buscando ele, o processo pertence a ele, amém? E você vai agradecer depois, né? Um exemplo assim, ó, por exemplo, um jovem, você tem o seu filho que é um jovem, ou uma jovem, aí ele fica te pedindo, me dá aí a chave do carro, papai, dá a chave do carro, mamãe, então dá uma voltinha ali. Ele não é nem habilitado, né? Aí ele não tem aquela perspicácia de dirigir, ele não sabe muito bem, não tem, né? Porque dirigir é só tirar a carteira, né? Com a prática que a pessoa vai, né? Então ele vai ficar pedindo. O pai e a mãe que amam, não vai dar essa chave na mão dele, vai? Não vai dar. Por quê? Porque ele sabe que vai dar ruim, gente. Não vai dar bom isso. Aí ele faz por quê? Só porque ele não quer que o filho, né? Não, é porque ele ama aquele filho. Então ele quer que aquele filho pegue aquele carro quando ele estiver preparado, né? Quando ele souber dirigir, quando o pai tiver confiança que ele vai saber levar aquele carro direitinho. A mesma coisa é Deus. Às vezes demora, está nos preparando, está nos aperfeiçoando. Não deu aquilo que você pediu, e você não está preparado. A gente não está preparado e às vezes aquilo não é nem o que é bom para a gente. Não é verdade? Às vezes a gente acha, mas isso que é bom. Meu Deus, deu isso. Na frente você vai ver, nossa, ele deu até melhor. Melhor que ele fez para mim, né? E Deus faz, ele vai mostrando, né? Então a gente tem que Deus falar para a gente assim, espere, calma, não é agora. Então espere, porque ele está preparando algo muito maior. Porque quem espera em Deus nunca é decepcionado. Amém? Esperar em Deus nunca é decepcionado, não chega atrasado, né? Isso não significa que Deus fará exatamente o que nós queremos. Eu digo, ele não fará, vai depender, né? Significa que ele fará o que é melhor. Muitas vezes oramos por uma direção, mas Deus tem outra melhor, né? Que agrada ao coração dele, que é bom para a gente. Aí, tempo depois, você vai perceber isso, você vai, né? Quando você tiver a maturidade espiritual para estar conversando com Deus, para estar buscando Deus, você vai entender que isso, não, aquilo que você queria, não era para você, não era para a sua vida, que o que Ele te entregou, sim, ali você vai ser feliz, ali você vai ficar bem, né? Então, às vezes a gente não entende, né? Mas depois a gente vai compreender. Isaías 40:31 diz assim, ó. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É igual no mundo? Não é, né, gente? Quando a gente corre, a gente fica fraco, a gente vai perdendo as forças, não é verdade? A gente não consegue voar como águia, né? A gente fica fraquinho, aí vai, daqui a morre ali na frente, não é verdade? Não, mas com Deus é
O Senhor renova as suas forças. A promessa não é apenas receber alguma coisa. Você está entendendo? Não é só a sua bênção que você está clamando, o que você está pedindo, né? A cura, a libertação, né? Não é apenas receber, é ser fortalecido durante a caminhada. Está entendendo? Durante essa caminhada você vai ser fortalecido. Ah, mas eu não aguento mais, meu filho está lá, meu filho usa droga e eu estou desesperada. Ore, espere em Deus. Adianta você se desesperar, arrancar os cabelos. Ah, eu vou botar meu filho para fora porque ele está resolvendo mais nada, não. Ah, você está entendendo? Aquela libertação você vai pedir ao Senhor. Amém? Você vai pedir ao Senhor e aguardar nele. Nesse processo aí, ele vai te fortalecer. Ele vai te dar sabedoria para você, como você lida com a situação. Ele vai te dar testemunho do poder dele, para você estar ali sendo testemunho para aquela pessoa, para aquele seu filho, para aquele seu parente. Isso serve para um filho que está com problema, isso serve para um parente que você está querendo trazer para Jesus, amém? Porque o parente não vem para Jesus com a gente fazendo reclamação do parente, não. Vou dizer para vocês, sério, isso eu sinto desde que eu me converti. Eu não ficava com as minhas lutas, eu ficava com Deus, ó, fico calado, sabe por quê? Porque quem não está caminhando com Jesus, às vezes não entende. E se você fala, ele não vai entender. Se você reclama com ele, ele vai falar, está passando por isso por quê? Uai, tem Deus? Não, é assim, né? Até o irmão, no testemunho dele, passou por uma situação dessa, né? Então, Deus tem que estar fortalecido. O irmão estava fortalecido e foi firme na fé dele, né? Porque se a gente não está, a gente fica sem palavras, sem resposta e é capaz até de duvidar. É mesmo, né? Ai, Deus, você está entendendo, gente? Você está entendendo a importância da gente caminhar, da gente buscar, né? E aguardar o Senhor? Então, Ele fortalece, Ele me fortalece, Ele te fortalece, Ele fortalece todos nós, né? É para todos. Somos fortalecidos durante a espera. Quando você estiver fraquejando, você lembra, eu não vou cair, eu não vou perder essa. Eu sei que Deus está trabalhando e eu estou sendo fortalecido, eu estou sendo fortalecida. Deus está fazendo, Ele não está parado não, amém? Jeremias estava cercado de ruínas, não foi quando ele declarou isso? Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Né? Essa palavra é um alento, não é para o nosso coração a gente fala, bom é o Senhor, porque com relação ao ser humano, você nunca sabe se o ser humano vai ser bom ou mal para você. Às vezes uma pessoa que sempre foi boa se torna uma pessoa má para você, não é verdade? Mas em Deus não. Olha que maravilha, né? Como é gostoso, né, isso? Bom é o Senhor para que esperam por Ele, para aqueles que o buscam. Então basta a gente esperar, buscar, crer, né? Que Ele vai ser bom. Quando Jeremias falou isso, ele não disse isso quando estava tudo bem, né? Não estava tudo bem. Ele disse isso em meio à dor, né? Por isso a mensagem para nós, todos nós hoje é: continue esperando, continue confiando, continue buscando, continue caminhando. Deus continua sendo bom, independente das circunstâncias, né? Então continue, persevere. A resposta pode não ter chegado ainda, mas Deus está lá, Ele está trabalhando. Muitas das vezes a gente avalia a bondade de Deus pelo que está acontecendo, né, ao nosso redor, né? Tudo vai bem, aí a gente fala, ai, Deus é bom. Se enfrentamos dificuldades, ai, será que Deus é bom? Ai, acho que não é tão bom assim, porque eu estou passando por isso, né? Mas não é, não comece a questionar, não questione, né? Eu acho que quando a gente questiona muito, né, a gente lamenta muito e a gente murmura muito, né? E a palavra de Deus diz o quê? Está lá entre outros, que os murmuradores não herdarão o reino dos céus, amém? Então, se eu posso confiar, viver tranquila, buscando o Senhor, esperar minha bênção, para que eu vou ficar murmurando? Vou perder meu lugar lá no reino
feliz, é uma pessoa que ninguém quer ficar perto, que quem quer alegria não fica perto dele, não. A pessoa fala, ai meu Deus, ai não, lá veio fulano com as reclamações, né? Então é difícil, né? Porque a gente às vezes está no alto astral, aí vem aquela pessoa que só murmura, que só reclama. Aí você fala ainda assim, ó, eu tenho uma conhecida assim, ela fala assim pra mim, só Jesus na minha vida. Aí eu falo, mas tu sabe por que tu não fica com ele? Tu não vai pra cima dele, tu não busca o teu. Eu já falei, uma amiga minha lá do Rio, a vida dela é me mandar uma mensagem pedindo oração. Aí quando eu falo, oi fulano, tudo bem, como é que você tá? Eu tô com aquela dor, minha amiga, Aí eu falo, ô amiga, eu tô orando por você. Mas é só Jesus mesmo na minha causa. Tu sabe por que tu não busca ele? Eu já falei pra ela, eu tenho intimidade suficiente pra falar pra ela, e fala aqui pra todos vocês, tem alguém aqui que fica reclamando, em vez de buscar o Senhor, por que ainda não buscou? Fica reclamando, não, gente, vai buscar. Glória a a gente Deus. sabe que ele está lá. Aleluia. Amém? Eita glória. Fala, Deus. Então Jeremias estava nessa situação, vendo uma cidade destruída, né? Sofrendo, futuro incerto. Mesmo assim, ele declarou que o Senhor é bom para aqueles que esperam nele. Ele fez essa declaração para aquelas pessoas, a mudar o modo de agir daquelas pessoas, o sentimento que estivesse no coração delas, né? Então, Deus, ele não tem momentos de bondade. Ele é a bondade, amém? Né? A bondade dele é para sempre. Ele é a bondade. Não é bom de vez em quando. Né? O sol continua existindo lá atrás da nuvem, não é? A gente sabe que quando a nuvem vem, o sol acabou, não, o sol acabou, não. O sol está lá. Né? A nuvem está só cobrindo ali ele. Da mesma forma, a bondade de Deus continua presente. Mesmo quando nós não conseguimos enxergá-la claramente, amém? Porque a gente às vezes enxerga, mas não enxerga claramente e aí duvida. Mas a bondade de Deus está lá, amém? Então há momentos em que vemos, né, a mão dele agindo e outros nós precisamos o quê? Confiar de coração que ele está fazendo alguma coisa. Que às vezes você vê fácil, mas às vezes você não vê, demora um pouquinho. Então confia. Quando não entendemos o que Deus está fazendo, podemos descansar em quem Ele é. Muitas das vezes a gente não entende, a gente pede uma coisa, Deus está fazendo uma coisa, você fala, nossa, mas Senhor, nada a ver isso aí com o que eu estou pedindo, com o que eu estou precisando, com a situação. Não estou entendendo, Deus. O que é isso? Né? Aí começa os questionamentos. Descansa nele. Fala, Senhor, eu não estou entendendo, mas eu sei que é coisa boa e eu vou descansar. E pede para Deus tirar a ansiedade, a aflição do coração e aguardar. Amém? Porque se você está orando, você está buscando, Deus está trabalhando. Isso você já tem certeza. Não é verdade? Se você está buscando Ele, está confiando nele, esperando nele, Ele tem certeza. Você sabe que Ele está trabalhando. Né? Glória a Deus. Então, talvez alguém esteja vivendo esse momento período, né? Um momento difícil, se perguntando, onde está a bondade de Deus? Né? Os questionamentos de Deus. Onde está? Né? A cruz, gente, a cruz é a maior prova de que Deus é bom. Amém? Porque lá Deus é o seu filho se entregou naquela cruz por nós, para nos dar acesso a Deus novamente, para nos dar salvação, enquanto ainda éramos pecadores, amém? Então, a maior prova já é aquela, você não precisa de muitas provas não, lembra dessa, lembra do sacrifício na cruz, né? Quando a gente vê lá Jesus se entregando, né, nós entendemos que a vontade dele não depende das circunstâncias, amém? Não dependia, a gente não estava lá, estava todo mundo condenado, mas ele foi bom, amém? Ele foi bom para com a gente, foi bom conosco, né? Aleluia. Por isso, mesmo em meio às lutas, podemos declarar
Senhor nos diz, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Não baseie sua fé no que você está vivendo, mas em quem Deus é. Então, Lamentações 3, 25, porque nesse versículo 25, nos ensina que a bondade de Deus ela é real, ela é constante, ela é acessível, está acessível para todos, né? E o maior cumprimento é isso, né? Da vida que Ele entregou por nós, né? Em Romanos 5:8, Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Está na palavra de Deus, né? Isso. Então, éramos pecadores e Ele se entregou lá para nos livrar, para nos salvar. E hoje nós somos beneficiados com aquele sacrifício que Ele fez na cruz. Amém? Fomos beneficiados. Sabe o que é ser beneficiado, né, gente? Ser beneficiado por uma pessoa que morre na cruz por você é muita coisa, né? É muita coisa. Não tem nem como avaliar esse amor, né, esse cuidado. Hoje, Deus lembra você. Ele fala para você, Ele fala para mim, Ele fala para todos nós que a bondade dele não acabou, amém? A bondade dele não foi só lá com aqueles homens que nós estamos, não acabou. E ela está disponível, amém? A hora que você quiser. É só você querer, né? Se você quiser, você vai, espera nele. Busca Ele, creia nele, entregue seus problemas nas mãos dele, aguarde nele, amém? Eu quero colocar um louvor, a gente já está finalizando, tá bom? Deixa eu só, então eu quero só dar passar um pedacinho para vocês e aí nós vamos ouvir esse louvor. O mesmo Deus que sustentou Jeremias, que sustentou Davi, José, Ele continua sustentando hoje, né? Continua sustentando aqueles que o buscam, aqueles que esperam nele, amém? Isso está na palavra dele, não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou condicionando. Olha, Deus não, é na palavra de Deus que está. Então a gente, é aqui que a gente crê, né? Nesse manual. Né? Então espere no Senhor, busque no Senhor, confie no Senhor, porque quem espera em Deus nunca espera em vão. Amém? Nunca sua espera será para não receber nada. Amém? Algo Deus vai lhe entregar, né? Porque Ele é bom o tempo todo, né? Vale a pena buscar a presença dEle, vale a pena esperar nele, vale a pena confiar nele, né? Descansar nele, porque o maior problema do ser humano é esse, é descansar, porque só Deus, só o Espírito Santo de Deus é que descansa o nosso coração, a nossa mente, quando a gente está atordoado, atribulado com coisas, né? Passamos por muitos, mas só Ele, gente. Não adianta, o amigo vem, abraça, fica com a gente, faz não sei o quê, faz carinho, mas nem a nossa mãe consegue acalmar o nosso coração como Deus é capaz de acalmar. Amém? Nem a nossa mãe, porque é só Ele que tem a paz que transcende todo o entendimento. Amém? E essa paz que transcende todo o entendimento que nos ajuda a passar pela tribulação, a passar pela luta, esperar a provisão dele. Então a gente tem que pensar assim: eu não posso parar, eu não posso parar. Deus está trabalhando e eu não vou parar. Amém? Então eu queria que vocês meditassem nesse louvor, ele vai só tocar, né? Então vocês podem fechar os olhos, prestem atenção no louvor, nessa letra que ela fala, né, sobre o que
como nós, o que Deus fala para a gente.